Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso introdutório, segundo dia, da Liga Acadêmica de Pesquisa em Tecnologia e Patologia. Vamos dar início apresentando para vocês a nossa liga, tá? Como que funciona a nossa estrutura, e aí eu já passo a palavra para a professora Priscila, ok? Só um minutinho. Então, nós iniciaremos então hoje com nosso segundo dia, tá? Com a aula de processos laboratoriais em Histotecnologia com a professora Priscila Mioto. Tá? A nossa liga é uma liga nova na FMU, fundada agora dia 1º de maio, tá? Com sede na própria FMU, com a formação por alunos, tá? Acadêmicos do curso de Biomedicina, professores ou preceptores, e também professores externos associados, que são os colaboradores do Departamento de Patologia aqui da Unifesp. Então, nossa intenção é agregar também, além dos alunos de biomedicina, alunos dos cursos de ciências biológicas, farmácia, medicina veterinária e odontologia, com o objetivo de aprimorar o conhecimento, né, o aproveitamento acadêmico de vocês, alunos, para poder integrar mais o currículo de vocês, fornecer questões aí de eventos, de formação científica, de formação acadêmica, tá? Então, através de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, a nossa liga é formada pela coordenação, a equipe de coordenação do eu, o professor Douglas, a professora Priscila, como vice-coordenadora, tá? Tanto com vínculo pela FMU quanto pela Universidade Federal de São Paulo. Temos também os nossos professores conselheiros da FMU, a professora Charlotte, que é a nossa coordenadora do curso de Biomedicina, a professora Michele, a professora Natália e a professora Kátia, tá, que acompanham com a gente tanto no estágio quanto na graduação de Medicina, e os professores conselheiros externos aqui da Universidade Federal de São Paulo, que agregam aí principalmente profissionais com experiência já na área, tá? Um vasto currículo na área de patologia, imunistoquímica, histologia. Então, temos a professora Andréia, a professora Carolina, a professora Emily, a professora Francisca, o professor Joaquim e a professora Leonor. Aqui é a nossa equipe de 2024 da diretoria, com a presidente Eduarda, tá? Então, todos discentes, a vice-presidente Giovana, Kiara, nossa diretora acadêmica, Luana, nossa vice-diretora acadêmica, na diretoria de comunicação, também a Eduarda Tomás, temos a Lara na diretoria financeira e a Rayane na diretoria de comunicação. E aí, informações importantes, então, ao final do evento, os alunos que se inscreveram via Simplar, participaram do evento e preencheram o formulário que vai ser disponibilizado ao final do nosso curso, vão receber o certificado de 5 horas, tá? Em até 15 dias úteis, e esse certificado será recebido por e-mail. É importante vocês preencherem corretamente o formulário, porque é essa informação, tá? O nome de vocês que vai constar no certificado, tá bom? E os alunos que têm interesse em se tornar ligantes, participarem da nossa liga, logo após a finalização do curso introdutório, vocês aí terão disponíveis as inscrições
que a gente vai colocar via postagem, via story, tá bom? Os alunos interessados. E aí é importante que os alunos tenham o histórico da graduação, tá, atualizado. Então, alunos a partir do segundo semestre possuem um histórico de graduação e, importante também, o currículo Lattes, que também é solicitado, ok? Então, para dar início, tá, apresento para vocês a professora Priscila, que vai ministrar o dia de aula para vocês. Então, a professora Priscila é biomédica, mestre e doutora em medicina, na área de nefrologia, pós-doutora em oftalmologia e ciências visuais aqui pela Unifesp, é professora afiliada do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina Unifesp, orientadora pelo programa de pós-graduação de mestrado profissional em tecnologia, gestão e saúde ocular, também pela Unifesp, coordenadora do Centro Avançado de Superfície Ocular, o CASO, do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais, aqui também da Unifesp. É professora assistente do curso de Biomedicina, do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, onde atuou também como coordenadora adjunta durante 2 anos. É servidora pública federal, tá, e aqui no Departamento de Patologia, vice-coordenadora geral da LabRISP e também professora conselheira da LabCM. Seja bem-vinda, professora Priscila. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Douglas, pelo convite. Eu vou compartilhar a minha aula. Você, por favor, me ajuda dizendo se está tudo conforme. Isso. Vou colocar aqui, então, no modo apresentação. Está tudo certinho, professor Douglas? Eu não te ouvi, não sei se você desligou o seu áudio, confirma para mim se eu posso começar, porque agora eu já não vejo mais a sua tela, eu estou só na minha. Tudo certo, pode dar início. Obrigada. Boa noite, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Douglas. Como o professor Douglas já me apresentou, eu vou pular essa etapa da apresentação. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a todos que estão aqui nos acompanhando, agradecer, né, a companhia de vocês, dizer que nós estamos aqui para apresentar uma área, né, de atuação do biomédico que é pouco explorada e, quem sabe, encantar vocês com essa nova área onde nós, né, eu e o professor Douglas, atuamos além de docente da FMU. Bom, essa aula, ela compõe a segunda aula do curso introdutório da Liga. A primeira aula, na verdade, a ordem não importa, né, mas a aula sobre os processos, né, o Douglas vai apresentar na próxima segunda-feira, na verdade, sobre regulamentação, né, processo regulatório. E hoje eu vou falar, então, sobre os processos laboratoriais em histotecnologia, como é o dia a dia, nós, biomédicos, dentro do laboratório de histotecnologia, né? Primeiro, para introduzir, para contextualizar, eu vou contar um pouquinho para vocês qual que é o objetivo, então, do exame anatomopatológico, né? Quem aqui nunca fez um exame, uma biópsia de gastro, ou retirou, precisou tirar uma pintinha, ou já ouviu algum familiar que precisou fazer um exame anatomopatológico? Eu acho que é um exame muito comum, né? Mas ele tem como objetivo avaliar as alterações patológicas presentes nesse tecido biológico, né? Esse exame também é chamado de anatomopatologia, tá? Ou patologia cirúrgica. Então, esse tipo de exame, ele é fundamental para o diagnóstico
de doença e o tratamento de uma variedade de condições médicas. E os seus objetivos principais, então, incluem, como eu comecei, né, o diagnóstico da doença, que ele ajuda a identificar e diagnosticar uma ampla gama de doenças, incluindo câncer, infecções, distúrbios inflamatórios, doenças genéticas, anomalias congênitas. Então, esse exame, ele fornece informações detalhadas sobre a natureza, extensão e característica dessas alterações presentes no tecido examinado. Ele também é utilizado na avaliação da gravidade e estágio da doença. Então, além de diagnosticar a presença de uma doença, o exame anatomopatológico também ajuda a determinar a gravidade e o grau, né, o estágio da doença. Isso é crucial para planejar o tratamento mais adequado e prognosticar o curso da doença. Além disso, o planejamento e o monitoramento do tratamento, ele é feito com base no resultado desses exames anatomopatológicos. Então, os médicos podem planejar, ajustar o tratamento de acordo com a doença, né, de acordo com as características específicas desse paciente. Então, ele pode ser utilizado para monitorar a eficácia, por exemplo, de um tratamento a longo prazo. O prognóstico, né, o exame anatomopatológico, ele pode fornecer informações importantes sobre o prognóstico de uma doença, ou seja, a probabilidade de recuperação e o curso esperado dessa doença. Então, isso ajuda os médicos e os pacientes, né, a tomarem decisões sobre o tratamento e o manejo dessa doença. E, por último, porém não menos importante, a pesquisa científica, os achados dos exames anatomopatológicos contribuem significativamente para avançar o conhecimento científico sobre as doenças. Então, nós, biomédicos, atuamos na linha de frente, né, nas pesquisas científicas, utilizando, como, por exemplo, essas técnicas, essas metodologias. Então, essas informações, elas são fundamentais no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas, de prevenção e de diagnóstico de tratamento. Douglas, você fica, por favor, à vontade para me interromper a qualquer momento, caso houver sugestões, perguntas no chat, tá bem? Bom, então, o exame anatomopatológico, ele consiste na avaliação de tecidos e células do nosso corpo a olho nu e através da observação do microscópio. Esse material biológico pode ser oriundo de uma amostra recolhida de uma pequena cirurgia ou agulha por agulha, né, biópsia, ou mesmo uma peça maior. Então, quando, por exemplo, eu estou com aquela dor no estômago e eu passo no médico, no gastro, o médico vai solicitar, muito provavelmente, uma endoscopia. Nessa endoscopia, para quem já fez, né, sabe que precisamos assinar um termo. O médico, na hora do exame, no momento do exame, ele avalia a necessidade, caso houver alguma alteração observada pelo exame, fazer uma coleta, uma biópsia. Essa biópsia precisa de uma autorização prévia do paciente. Então, isso é um exemplo de uma coleta, de uma pequena biópsia. Ou então, a mulher, quando faz um acompanhamento no médico para ver, por exemplo, os exames, faz a mamografia, se tiver qualquer suspeita de cisto, nódulo, essa coleta ela é feita através de agulha, né? Uma biópsia feita por agulha. São procedimentos não invasivos. O paciente recebe a anestesia local e não precisa nem de centro cirúrgico. Na sala do médico, é possível fazer essas coletas, para vocês terem uma ideia de o quanto não é invasivo a coleta desse material. Agora, se houver a necessidade da ressecção cirúrgica, então, por exemplo, um paciente diabético teve uma necrose no pé. É possível, né, que aconteça a necessidade da amputação de alguma parte do membro, né, pé,
ou meia perna, ou a perna inteira. Ou seja, foi feita uma ressecção cirúrgica maior, uma peça cirúrgica grande. Então, todo e qualquer material, tecido, retirado de paciente, material biológico, por questões de norma, é necessário ser encaminhado para anatomopatológico. Então, as meninas que, porventura, né, fizeram ou vierem a fazer, por exemplo, uma cirurgia estética de mama para implementação de um implante, certamente uma biópsia, um fragmento desse tecido será retirado e encaminhado para anátomo patológico. Bom, como que a gente conduz com a realização desses exames, né? Como que é feito o nosso, como é o procedimento, como é o nosso dia a dia dentro do laboratório? Após a retirada da peça cirúrgica ou a biópsia, esse material ele precisa ser fixado, ou um outro termo, preservado. Existem diferentes técnicas de fixação do tecido. A congelação é uma técnica. Então, eu posso simplesmente congelar esse tecido, eu consigo já fazer uma análise do material congelado. Nesse caso, é feito quando tem a necessidade de uma liberação do laudo imediata. Então, por exemplo, o paciente está lá no centro cirúrgico e o médico quer saber se aquele fragmento que ele retirou é um nódulo, né, um câncer maligno. Ele quer saber se ele tira tudo ou não. Um exemplo. Então, existe uma equipe dentro do centro cirúrgico que vai avaliar o grau da alteração do tecido. Então, nesse mesmo momento que o paciente está no centro cirúrgico, o médico já toma a decisão e a retirada de mais ou não tecido. Ou então, quando não tem essa necessidade de uma urgência, né, existe um termo que é utilizado no laboratório, a guarda parafina, ou seja, o material ele será processado para análise histológica de uma outra maneira. Eu já vou detalhar para vocês como. Independente da técnica de fixação, se for congelação ou através de fixação por formol para guardar a parafina, esse material ele precisa passar por uma análise macroscópica, ou seja, um mapeamento da pesquisa. Será feito já uma análise a olho nu desse tecido, tá bem? Então, o processo segue com a histologia, ou seja, processamento do material, inclusão, corte e coloração, e então a coloração. Então, é possível fazer também as análises especiais. Existem outros tipos de colorações, além da hematoxilina e eosina. Existem outras técnicas, como histoquímica, imunohistoquímica e até mesmo biologia molecular, que é possível ser realizada nesse tecido. Bom, o que eu estou apresentando aqui para vocês é uma visão macroscópica, é uma visão geral das etapas do exame anatomopatológico. Ok? Nos próximos slides eu vou detalhar cada uma dessas etapas. Então, a gente começa com a coleta. A gente precisa fazer a fixação do material. Por que eu preciso fixar o material, prof? Porque senão esse material ele vai se degradar e a gente não vai conseguir visualizar o tecido na sua íntegra, né? Então, você já conhece os processos de necrose, o tecido vai estar totalmente inapropriado para análise. Após a fixação, então, é realizada a macroscopia, ou seja, a análise, né, a olho nu do tecido, para então eu fazer o processamento, seguido da inclusão, microtomia, coloração e a fixação ou montagem permanente. Essas são as etapas. Vamos, então, detalhar cada uma delas? Bom, a coleta, ela é feita ou na sala do consultório médico, ou na clínica, dependendo da complexidade, ou, na maioria das vezes, no centro cirúrgico. Então, esse material já vem para o laboratório de anatomia patológica em um frasquinho contendo um fixador chamado formol tamponado. Então, nesse momento, o material já está fixado. Ok? Ao chegar o material no laboratório, esse material, após o seu registro no departamento, né, eu preciso colocar no sistema.
quem encaminhou o material, qual médico, qual setor, qual é o pedido do exame que o médico está solicitando. Então, é gerado um código, né, desse material para que eu consiga fazer a rastreabilidade desse material, ou seja, desde que o material entrou até a saída, a emissão do laudo. Tá bem? Então, fez o registro do material, esse material vai ser feito uma análise a olho nu, ou seja, será realizada a macroscopia. É o primeiro contato que a gente tem, né, ou do patologista ou biomédico, com o material retirado, seguindo as orientações de que parte esse material deve ser enviado para processamento histológico. Então, o objetivo da macroscopia é ajudar a estabelecer um diagnóstico. Então, nós vamos fornecer informações detalhadas sobre esse tecido que, posteriormente, vai auxiliar o médico na análise microscópica desse tecido. Então, vou, na macroscopia, falar sobre as lesões, vou falar sobre características do tecido. Então, nesse slide eu coloquei algumas figuras representativas apenas de algum tecido, só para vocês terem uma ideia, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha primeira foto do lado esquerdo, uma orelha. Não me parece ser uma orelha, né? Então, certamente é uma orelha com lesões, né? Com múltiplas lesões. É chamada de pavilhão auricular. Olha lá o lado posterior, né, desse tecido. É a parte onde foi feita a retirada do paciente. Uma retirada de um fragmento grande, na verdade, uma grande parte, né, fragmento, né, de grande parte do intestino. Veja que eu tenho aqui um pedaço de jejum, veio até o pâncreas, eu tenho duodeno, eu tenho vesícula. Do meu lado direito, eu tenho uma foto representativa de um tumor de apêndice. Então, para eu fazer uma análise macroscópica do tecido, é fundamental ter conhecimento de anatomia. Não é mesmo? Porque na hora que eu faço uma análise macroscópica, eu preciso ter, primeiro, um direcionamento do tecido. Posição. Qual é a posição do tecido? É superior, é inferior, é medial, é lateral, né? E é claro que existem algumas alterações específicas que a gente faz curso de capacitação, é treinado pelos médicos patologistas para identificar, por exemplo, quais são as alterações que acontecem no tecido. Muito bem. Quando chega um tecido, veja, tecido, aqui é uma peça, não estou falando um fragmento pequeno, estou falando em peças grandes, né? Então, o biomédico, ou o biólogo, ou o médico patologista vai fazer uma análise do tecido. Essa é a parte da macroscopia. Análise a olho nu. Eu vou fazer algumas descrições sobre esse tecido, como, por exemplo, origem, de onde veio, tamanho, consistência, se tem presença de lesões ou não, né? Eu tenho aqui fotos apenas para ilustrar para vocês uma bancada, né, com os profissionais macroscopistas realizando análise do material. Então, eu tenho, nesse exemplo, um computador onde o responsável, né, o profissional, já está fazendo a descrição da macroscopia lá. Eu tenho do meu lado esquerdo uma estação de macroscopia mais moderna, né? Então, os laboratórios mais modernos possuem essas bancadas que possuem um sistema de ventilação diferente, um sistema de controle de temperatura diferente, um local para despejar o dejeto, tecido, do formol, né? Quando eu falo de circulação de ar, de ventilação, embora o profissional está utilizando máscara, né, é importante que tenha um sistema de exaustão, porque nós estamos trabalhando com um tecido que está embebido no formol, eles têm um cheiro muito forte, né? É um produto químico. Então, para diminuir a exposição do profissional a esse resíduo químico, esses equipamentos possuem um sistema de circulação de ar, né? Veja nessa foto aqui do lado direito, um sistema de exaustão de ar. Então, o ar vai circular com mais força, né? Ele tem um sistema de exaustão para o ar ir para fora, tá? Então, conforme comentei,
eu preciso fazer uma descrição detalhada do tecido. Essa descrição, lembre-se, vai auxiliar o médico na hora que ele vai fazer a análise microscópica do tecido. Então, eu vou falar a origem do tecido. Prof, mas como eu vou saber de onde vem esse tecido? Isso está no pedido médico, mas a gente sempre confirma. Então, por exemplo, se o tecido é uma biópsia de pele, se é um fragmento de algum órgão específico, por exemplo, intestino, pâncreas, de onde? Orelha, nariz, olho, boca, qualquer área do corpo, né? Uma amostra, tumor. Então, com esse tecido em mãos, agora eu vou tirar as medidas dele, ou seja, eu preciso informar as dimensões e quando peça, né? Porque quando o fragmento é muito pequeno, eu não vou pesar esse material, dificilmente a gente pesa. Mas quando a gente fala de peça, a gente avalia o peso, porque o peso traz informações, tanto a dimensão também, né? Sobre possíveis alterações do tecido. Então, imagina, se eu tenho um rim inteiro com dimensões alteradas, com pesos alterados, o médico já vai ter algum possível diagnóstico, alguma sugestão, né? Então, a gente vai informar as dimensões, largura, profundidade, altura do tecido, né? Comprimento, largura, espessura, quando aplicável. Cor. Então, a gente informa a cor. Tecido acastanhado, tecido amarelado, tecido empretejado. Então, o médico patologista, quando vai avaliar o material no microscópio, quando ele tem essas informações de alterações de peso, cor, a consistência, a superfície, ele já está elaborando, né, na cabecinha dele quais são as possíveis, né, alterações, o diagnóstico que ele vai colocar no laudo. Então, com relação à consistência, o tecido ele é mole, ele é firme, ele é friável. Friável é aquele material que você corta e ele se desfaz todo, ele se quebra todo. É um tecido elástico. Então, é claro, o tecido saudável, ele tem cada um deles as suas consistências naturais, a sua consistência característica daquele tecido. Mas existem algumas patologias que vão alterar totalmente essa consistência. Então, o tecido, ao invés de ser, por exemplo, pele, a pele ela tem que ser firme e elástica. Se a pele estiver endurecida, opa, tem alguma alteração aqui. Tá esquisito, não tá? Superfície. Vamos examinar então a superfície do tecido. Ela é lisa, ela é nodular, ela é ulcerada, ela é rugosa. Então, todas essas alterações a gente descreve num documento. Ainda, eu preciso falar sobre textura. Quando eu avalio que tem lesões, né, lesão no tecido, eu vou falar as margens. Então, qual é a distância da minha lesão até o final do meu tecido que foi coletado? Qual a importância de eu informar, então, as margens? Eu imagine que um médico fez a retirada de um nódulo na mama de uma paciente. Ele deve retirar com uma margem segura para garantir que não tenha sobrado nem um pouquinho daquele fragmento alterado, ou seja, a lesão. Então, ao Priscila, informar que existe uma margem segura, né? Então, eu estou observando o nódulo, mas eu tenho tecido saudável em todo o redor da minha lesão, do meu cisto, do meu nódulo. Isso dá uma segurança para o médico de que ele retirou tudo, né? Descrever se esse nódulo é bem definido, ou se é irregular, se é infiltrativa, todas essas alterações são características de algumas lesões, de algumas patologias, de algumas doenças, tá bem? Bom, falei para vocês sobre as lesões, eu preciso descrever quaisquer tipo de lesões que tiver, né, a área de necrose, hemorragia, tumores, cistos, úlceras. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Ainda é possível, é esquisito, mas já encontramos presença de corpos estranhos nesses materiais. Então, por exemplo,
A paciente fez a ingestão de algum material que não era alimento. De repente, esse material ficou parado no estômago dela. Foi retirado esse corpo estranho. Enfim, a orelha. O paciente colocou um piercing na orelha e inflamou de um jeito que ele não conseguiu retirar o piercing, o brinco. Corpos estranhos. Havendo a presença de qualquer material, então a gente faz a descrição do que é. Presença de fluidos. Então, por exemplo, cisto. O fluido, ele é líquido, ele é pastoso. O que eu tenho ali? Qual é a cor? Qual é a consistência? Qual foi o volume? Se ele for relevante, significativo, né? Então, qualquer informação, qualquer característica que eu observar nesse material pode auxiliar o médico na análise microscópica do tecido. Muito bem. O tecido foi, então, analisado, né? Foi feito uma análise macroscópica. Agora eu vou encaminhar esse tecido para processamento. Por quê? Imagine que para eu ter aquela lâmina com corte ultra fino para o médico fazer uma análise microscópica, ou seja, de estruturas minúsculas que são, né, a célula, o núcleo, membrana, eu preciso ter um material apropriado para corte, para coloração. Então, é o que eu vou contar para vocês agora. Como que a gente prepara esse material para que o médico consiga fazer uma análise do tecido em lâmina? Imagina aquele tecido grandão, como é que eu vou conseguir visualizar lá, por exemplo, células isoladas, tá? Então, o processamento do tecido, ele segue as seguintes etapas: a fixação, desidratação, diafanização, ou também conhecido como clarificação, e a penetração da parafina. Vamos lá. Aquele tecido retirado pelo médico, ele está cheio de água. Ele no corpo está no seu estado, né? Ele só seu funcionamento fisiológico, está patológico, está funcionando ali. Então, a primeira coisa, eu preciso garantir que aquele tecido não vai entrar em necrose. Então, eu vou fixar ele. Então, na maioria das vezes, esse tecido é fixado em formol tamponado 10%. Em algumas situações, havendo a necessidade, ele pode ser congelado. Congelado é um método de fixação também, ok? Se eu pegar esse tecido e tentar fazer corte dele, eu não vou conseguir fazer um corte apropriado, nem fazer as colorações específicas, muito menos olhar no microscópio estruturas celulares. Então, o que eu preciso fazer? Tirar a água do tecido. Esse processo se chama desidratação. Então, eu vou desidratar o tecido. E então, para que eu consiga fazer o corte do meu tecido, eu preciso ter um bloco do meu tecido. Eu preciso que ele esteja uma consistência boa para corte. Então, eu vou penetrar ele na parafina. Mas, se eu tentar colocar a parafina num tecido cheio de álcool, que é o reagente que a gente utiliza para desidratar, eu não vou conseguir, porque não existe uma combinação química ali. Eles não se comunicam, não se falam. Então, antes de eu fazer a penetração do tecido em parafina, eu vou ter que fazer a diafanização ou clarificação, utilizando xilol. Já vou falar para vocês todos esses reagentes, tá? Então, o que esse material vai fazer? O que esse reagente faz? Ele tira o agente de desidratação, ele clareia o meu material, tirando alguns resíduos, né? Então, vai facilitar bastante a entrada da parafina e a visualização. Esse processo, graças a Deus, para realizar esse processo, existem equipamentos automatizados. Eu posso fazer isso manualmente, certamente, fazendo banhos, né? Embebendo o meu tecido nesses banhos com tempos controlados. Eu vou falar sobre isso. Mas eu vou contar para vocês como que é o nosso dia a dia, em rotina grande. A gente não dá conta de ficar fazendo isso na mão. Então, para agilizar o processo, também para melhoria de qualidade do material, nós utilizamos processador de tecidos
automatizado. Existe este à minha esquerda, chamado processador de tecido carrossel, que é um sistema aberto, e do meu lado direito uma fotinha, embora a foto não está com uma boa qualidade, né? Também não dá para ver muita coisa, porque ele é um equipamento mais compacto e ele é um sistema fechado. Por quê? Porque ele é um processador de tecidos a vácuo. É um sistema fechado. Qual que é a diferença entre os meus equipamentos? A qualidade no processamento, o sistema a vácuo, devido ele funcionar a vácuo, ele retira com mais eficiência todos os reagentes, os resíduos dos reagentes, para que eu faça a troca dos meus reagentes, né? Eu tenho maior segurança na utilização desse equipamento, porque eu tenho aqui dentro desse processador vários reagentes químicos, né? Tem uma metodologia melhorada por uma questão de agilidade, né? Ganho de tempo. Mas o que realmente esses equipamentos fazem? Então, é um processador automatizado e ele tem como objetivo processar o tecido. O que é processar o tecido? Que eu contei aqui para vocês, processamento do material cirúrgico. Eu vou fixar, desidratar, diafanizar e penetração. Pode ser que alguém tenha falado assim, professora, mas esse material já está fixado, né? Ele já veio fixado do centro cirúrgico. Sim, a gente aumenta o tempo de fixação para garantir que esse material realmente foi fixado. E, falando nisso, tem um critério que a gente utiliza de fixação, de tempo de fixação, de acordo com a complexidade e o tamanho do material. Então, é óbvio que aqueles fragmentos pequenininhos, aquelas biópsias pequenininhas que a gente retira do estômago, do intestino, através da colonoscopia. Então, biópsias pequenininhas, a área de tecido é menor, então a fixação é muito mais rápida, também como a desidratação e os outros processos também acontecem de forma mais rápida. Quando a gente fala em peças maiores, peças cirúrgicas, a gente tem que ter um tempo de fixação maior. E ainda, eu preciso trocar essas soluções, porque quando eu coloco aquela peça cirúrgica num balde, numa bacia, num frasco com aquele reagente fixador, que é o formol tamponado 10%, esse fixador ele vai se contaminar com os fluidos do meu tecido. Então, eu tenho que fazer a troca para garantir uma boa fixação. Ok? Então, o que esse equipamento faz? Eu tenho, vejam aqui, várias canecas com diferentes soluções. Ok? Eu vou mostrar nesse outro slide aqui quem são essas soluções. Eu tenho uma sequência de banhos, a gente chama de banho de álcool. Então, vejam que a concentração do álcool está aumentando. Então, para eu desidratar o tecido de forma graduada, é interessante que eu faça, então, a desidratação com concentrações crescentes do álcool. 70%, 80%, 90% e 100%. Então, cada banho desses, ou seja, o tecido fica embebido nesses banhos por pelo menos 1 hora. Então, eu coloco o tecido aqui nessa caneca de álcool 70%, deixo 1 hora. Deu 1 hora, troco. Deu 1 hora, troco. Deu 1 hora, troco. Seguindo, então, da desidratação, a gente vai colocar, né, os tecidos nas canecas contendo xilol para o processo de diafanização ou para clarificar os tecidos. Tem uma questão de química, tudo isso aqui é reação bioquímica, tá? O xilol vai lavar, então, o tecido, retirando todo o álcool. Por que eu faço diferentes banhos? Porque o tecido não estava cheio de álcool aqui? Ao colocar o tecido dentro dessa caneca de xilol, eu estou levando o álcool junto para a caneca. Então, aqui, depois desse primeiro processamento, dessa primeira leva de tecido, eu tenho o xilol mais álcool. Então, ao tirar esse tecido da primeira caneca, colocando no xilol, eu tenho um xilol novo, um xilol limpo. Então, isso aumenta a eficiência do processamento. Ok? Feito isso, a próxima etapa é eu fazer a impregnação.
em parafina, ou seja, eu vou penetrar parafina no meu tecido. Então, a parafina ela se conversa com o xilol. Ela tem uma comunicação. Então, eu tenho uma interação xilol com parafina. Diferente de água e álcool. Se eu colocar um tecido cheio de água ou álcool dentro da parafina, não vai acontecer nada com o meu tecido. Vai criar parafina em volta do tecido e não vai impregnar no tecido. Agora, nesse caso, o tecido está cheio de xilol dentro. A parafina quente, tá? Ela está aquecida a 60 graus, ou seja, ela está no seu estado físico líquido, ela vai começar a penetrar no meu tecido, vai começar a trocar, vai começar a acontecer a troca do meu reagente de parafina para xilol dentro do tecido. Aí eu troco de banho para garantir que eu vou ter tecido agora apenas com parafina. Tudo bem até aqui? Estou falando muito rápido. Então, o que eu tenho nesse processador automático? Eu tenho as canecas contendo as soluções de acordo com esse desenho, né? Primeira caneca vai ter álcool fixador, depois álcool, álcool, álcool. Então, aqui em cima, não sei se vocês conseguem perceber, ó, eu tenho um carrinho, né? Eu tenho essa tampa, levanta, eu consigo prender. Veja, eu tenho um cesto cheio de cassetes contendo as biópsias lá dentro, né? Então, eu prendo esse carrinho nesse equipamento e esse equipamento a gente programa ele. Olha, eu quero que ele fique 1 hora em cada um desses banhos e ele vai automaticamente rodando, tá? Uma coisa que eu não contei para vocês, aqui, passou batido, eu voltei nesse slide para dizer para vocês o seguinte, ó, o material, quando é feito a macroscopia, nós colocamos o tecido agora em cassetes. Olha essa fotinha aqui superior do meu canto esquerdo. Esses cassetes, eles vão, então, proteger o meu tecido. Eles possuem furinho para permitir que ocorra a troca de soluções entre o meu tecido. Esses cassetes são, então, identificados, ok? Porque a gente coloca todas as amostras dentro de um cesto de todos os pacientes. Então, previamente, ao fazer a análise da macroscopia, eu coloco, então, os fragmentos dentro desse cassete. Esse cassete, a gente abre, coloca o tecido e trava ele, ok? Mas um detalhe é que, quando eu trabalho com peças grandes, né, voltando aqui um pouquinho, eu esqueci de falar uma coisa importante. O médico ou o biomédico, o biólogo, que faz a macroscopia dessas peças grandes, eles vão, então, depois de fazer a descrição do tecido, eles vão fazer cortes representativos desses tecidos, das lesões, e vão colocar dentro daqueles cassetes. Então, eu faço corte da minha área de interesse, de análise mais profunda, né? E coloco dentro do meu cassete para fazer o processamento. Tá bem? Então, voltando aqui no meu processador, depois da análise macroscópica, todos os tecidos estão dentro dos cassetes, que estão dentro desses cestos e vão, então, receber os banhos dos reagentes para serem processados. Tá bem? Apenas a nível de curiosidade, né? Eu tenho aqui uma rotina grande. Essa rotina ela é organizada numa sequência numérica por ordem de chegada, e cada laboratório tem a sua logística, né, de trabalho, a sua organização, mas a gente sempre tem, acompanhando com o tecido, uma papeleta com o pedido médico, com a descrição do médico, e a gente acompanha ele em todas as etapas. Tá bem? Muito bem. O tecido foi processado, ou seja, ele foi preparado para eu conseguir fazer um bloquinho de tecido e fazer o corte. Esse processo, pelo que vocês já estão observando, né, ele é bem complexo, é bem trabalhoso, mas é bem gostoso de fazer,
né? Então, a técnica histológica, ela consiste em uma série de etapas, com o objetivo de preparar o determinado tecido a ser analisado microscopicamente. Então, eu vou seguir agora, depois do processamento, ou seja, eu preparei o tecido lá, ele está agora embebido em parafina, eu vou agora fazer a inclusão para que eu consiga fazer o corte, que a gente chama essa técnica de microtomia, para então poder fazer a coloração, tá? Então, vamos falar agora sobre essas técnicas histológicas. A inclusão, vamos mostrar a figurinha para vocês visualizarem melhor. Então, aquelas biopsinhas, aqueles fragmentos que nós retiramos das peças maiores, elas vão ser agora acondicionadas em moldes. Porque eu preciso chegar nisso aqui, ó. Eu preciso chegar em blocos de tecidos. Aqui, ó. Dá para ver melhor. Então, eu preciso chegar nesse ponto. Tecidos embebidos em parafina. Então, veja que aqui eu tenho um bloco de parafina para conseguir fazer os cortes. Para eu fazer isso, então, eu tenho um molde, eu vou acondicionar os tecidos nesses blocos e preencher de parafina para montar o bloco. Nesse momento, é imprescindível conhecer o tecido, porque eu tenho que saber qual é o meu lado do corte, qual é o lado que eu devo acondicionar ele na superfície do meu molde, porque é lá que eu vou retirar o corte e o médico vai visualizar. Então, imagine que eu tenho uma maçã inteira. Se eu colocar a maçã inteira, eu vou fazer, tanto faz o lado, porque ela é toda igual, não é? Então, na hora que eu faço o corte, eu vou começar, então, com casca e vou seguir com a polpa até chegar na semente. Para agilizar esse processo, no tecido, a gente corta a maçã no meio. Eu consigo ver todas as camadas, né? Se eu olhar de perfil depois do corte. Então, eu tenho casca, polpa e ao meio eu tenho o quê? A semente. Eu tenho o caule, né? Então, o que eu vou fazer? Essa área de corte, onde eu vejo todas as camadas da minha maçã, eu vou colocar lá no meu molde, na superfície do meu molde. Vou preencher de parafina e coloco aquele cassete previamente identificado, porque eu continuo ali com aquela identificação daquele molde, todo cuidado para não haver troca, tá? A fotinha do meio aqui é um dispensador parafina manual, dos mais simples, e na minha direita eu tenho uma central de inclusão. É um equipamento onde eu tenho aqui na sua parte superior a parafina derretida, ou seja, é um equipamento que mantém a temperatura a 60 graus ou mais, para que eu consiga, através dessa mangueirinha, eu tenho um dispensador aqui para derramar a parafina sobre o meu molde, sobre o meu cassete. Ao meu lado direito, eu tenho uma placa gelada, que a gente chama de gelo, é uma placa fria. Por quê? Porque ao fazer essa inclusão do meu tecido na parafina, eu preciso fazer esse processo imediato, colocando o molde, o cassete, que serve de identificação, né? O molde, imediatamente na placa de gelo ou na placa fria, para que ela solidifique, ok? Sempre tendo cuidado de manter o tecido lá na sua superfície. Aqui do meu lado esquerdo é uma área onde ficam os moldes aquecidos, eles precisam estar quentes, porque senão eu coloco a parafina, ela rapidamente vai resfriar e solidificar, isso atrapalha o nosso processo. Nessa fotinha aqui dá para ver, legal, mais uma vez, o processo de inclusão. Veja, eu estou com um fragmento aqui de tecido, aqui é uma pele cortada em vários fragmentos. Com o auxílio de uma pinça, a gente acondiciona o tecido lá no fundo do meu molde, com a superfície de corte encostada no fundo do molde. Então, essa área do meu inclusor, ela é quente. Eu tenho que tomar cuidado até para não me queimar. Não quente que queima, mas aquece as mãos.
Por que quente? Porque eu estou trabalhando com parafina, tecido embebido em parafina. Se eu trabalhar em área fria, eu vou ter dificuldade de fazer a inclusão de forma correta. Então, eu acondiciono o tecido ali, coloco a tampinha, né, o cassete que está identificado, preencho, olha aqui o dispensador, de, a parte superior, vendo de cima, né? Eu estou derramando a parafina líquida sobre o meu molde contendo o tecido. Então, eu vou preencher esse molde. Olha só aqui nessa fotinha como é que fica. Então, a gente destaca, após do resfriamento, destaca o molde, destaca o bloco, né, de parafina contendo o tecido do meu molde. É uma arte, não é? Então, cada etapa dessa, a gente faz um momento de fazer reflexão sobre a vida, terapia, escuta uma musiquinha. Estou voltando aqui para ver se eu não esqueci de falar nada. Tá? Bom, então esse cassete histológico, a gente utiliza ele durante todo o processo, do começo ao fim, porque ele também auxilia na microtomia, ou seja, no processo de corte histológico, porque ele está adaptado para aquele equipamento. Vamos lá? Então, o que é a microtomia? Esse nome se diz a respeito do corte que eu vou fazer no meu tecido. Então, aquele bloco de parafina contendo tecido, agora eu vou levar para um equipamento que se chama micrótomo. Olha aqui uma fotinha do micrótomo rotativo. A microtomia, gente, ela é muito importante, como todas as etapas, né? Eu preciso fazer um corte de espessura controlada. Então, eu consigo fazer espessura de 3, 4, 5 micras. Só para vocês terem uma ideia, essa é uma unidade de medida que a gente não é usual para nós, né? Mas quando a gente fala de micrômetros, olha só, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Um micrômetro é igual a 1 milésimo de milímetro. Olha os cortes, a espessura do corte que a gente faz do tecido. É extremamente fino e ele fica transparente. Então, a gente vai inserir esses cortes nas lâminas de vidro para posterior análise, ok? Então, na prática, aquele bloco, ele está resfriado, a gente deixa em temperatura fria agora, para ele suportar o atrito da lâmina, né? A navalha, que é uma lâmina extremamente potente para fazer o corte ultrafino. Então, veja, a gente fixa o bloco de parafina no micrótomo. Veja que eu tenho aqui um suporte para ele está bem preso. Com a face de corte aqui para a navalha. Então, eu vou fazer um movimento. Veja, esse micrótomo rotativo, eu começo a girar esse suporte onde está preso o meu tecido, meu bloco de parafina contendo tecido, contra uma superfície contendo uma navalha. E aqui, então, eu vou ter fatias ultra finas do meu tecido. Conseguem visualizar, turma? Eu ajusto, então, a espessura que eu quero fazer o corte. Significa que esse controle que eu estou fazendo aqui é o quanto esse meu dispositivo aqui, que é esse meu suporte do molde, vai aproximar, ou seja, vai avançar para frente para que eu tenha aqui esse contato, né, esse atrito com esse meu suporte. Ao descer o meu bloco, ele vai passar por uma navalha, né, e então vai sair corte. Olha aqui no meu lado esquerdo, eu tenho uma fita contendo vários cortes do mesmo tecido. Nesse momento é importante que eu me certifico de que eu cheguei numa profundidade adequada do tecido para que o meu corte seja representativo daquele tecido. Tá? Então, a gente vai observando o tecido que está no bloco, vai observando a fita.
Por quê? Porque no comecinho eu tenho muita parafina ainda, pode estar irregular, né? Pode ser que meu tecido não tenha ficado totalmente por igual no fundo do meu recipiente, né? Do meu molde. Então eu vou aprofundando, eu vou fazendo corte, 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 até que eu consigo observar, através da fita, que o corte do meu tecido está totalmente representativo. Ok? Bom, eu tenho então aqui uma parafina que passou por atrito na navalha, ela tende a fazer o quê? A encolher, a enrugar, a enrolar. Então, eu, com uma delicadeza, com muito cuidado, eu vou retirar essa fita de parafina, de corte ultra fino, e vou despejar, né, esse material sobre um banho-maria aquecido, para que essa parafina volte a se abrir. E então, quando eu pesco, a gente utiliza esse termo pescar, ou seja, eu faço a coleta do meu tecido em parafina, em vidro, ela esteja totalmente esticada. Conseguem visualizar como é que fica, então? Agora, essa lâmina contendo tecido, porém, ainda cheio de parafina. A gente acondiciona na rotina essa lâmina em carrinho, porque a gente trabalha com muitas amostras, né? Quando eu tenho uma amostra, eu consigo fazer isso à mão mesmo, mas para agilizar o processo, essas lâminas pré-identificadas, de acordo com o código dos pacientes, elas são condicionadas nesse carrinho. Esses carrinhos existem vários modelos, tá? De acordo com o mercado, cada laboratório trabalha com um modelo. Aqui eu tenho uma foto de um equipamento automático, mais moderno, mais fácil de manusear, mais rápido, né? A gente tem mais agilidade no uso, no manuseio desse equipamento. Então, eu tenho aqui uma centralzinha que eu vou fazer com que ele faça o avanço do tecido conforme a velocidade que eu quiser, conforme a distância que eu quiser, né? E, enfim, é um equipamento mais moderno. Aqui eu já falei, né, do corte representativo. Muito bem. Tecidos, então, agora estão onde? Estão em lâminas. As lâminas nós colocamos em carrinho. Aqui eu tenho um modelo de um carrinho para esse tipo de corador, um corador bem simples que a gente pode utilizar para corar as lâminas de forma manual. Manual é eu, Priscila, ir lá controlar o tempo de cada um desses banhos, né? Mas o que consiste, então, a coloração? Imagine, aquele tecido embebido em parafina, o médico vai conseguir fazer a análise das estruturas celulares? Não, não vai, né? Ele vai estar transparente ainda ali. Eu preciso dar cor, preciso dar vida ao tecido. Isso vai ajudar bastante, né? Então, o processo de coloração também segue uma sequência de banhos. Eu preciso preparar o meu tecido para receber os corantes. E como que eu vou fazer isso, né? O tecido, se vocês lembrarem, eles estão embebidos em parafina, o último processo dele. Lembra lá quando ele chegou? Fixador, álcool para desidratar, xilol para diafonizar, parafina para ficar embebido em parafina. Esse tecido cheio de parafina não se comunica, não recebe, não aceita os agentes químicos, né? Que são os corantes. Então, eu preciso fazer todo aquele processo inverso do processamento de tecido para corar as lâminas, para conseguir corar as lâminas. Então, eu tenho aqui uma sequência de banho de reagentes para conseguir, então, corar o tecido, para que o médico consiga ver as suas estruturas. Deixa eu mostrar a sequência, né? O processo inverso, então, eu vou começar pelo xilol. O xilol, por quê? Porque o tecido está cheio de parafina. Então, o xilol vai tirar a parafina. Aí eu vou colocar álcool para tirar o xilol, mas também o álcool, vou começar a preparar o tecido para receber água, perdão. Então,
xilol para tirar a parafina, o álcool para tirar o xilol e para começar a receber a água. Então, aqui eu tenho água. Então, a água tira o álcool, mas a água não tira xilol. Tudo química, tá? Então, eu vou colocar o carrinho nos corantes. Hematoxilina, aí eu lavo, eosina, eu lavo, o tecido está corado. Consigo, nesse momento, visualizar, fazer uma análise? Consigo. Mas nós vamos montar essa lâmina para que essa lâmina fique com um meio permanente, a gente chama, uma montagem permanente. Porque se eu não fizer essa montagem, o tecido, a coloração vai se perder, vai hidratar, vai perder a cor, vai oxidar. Então, para preservar melhor a lâmina e a coloração, a gente vai montar. E esse processo, então, eu volto lá para o xilol. Olha só que trabalho. Venho para tirar água, que é depois do corante, álcool e xilol. E então a gente monta a lâmina. Existem meios de montagem, existem vários meios de montagem, para que eu consiga, então, ter a lâmina, o tecido corado, meio de montagem e lamínula, tá? Deixa eu ver se eu tenho... Não tem uma lâmina aqui. Eu atualizei minha apresentação com as lâminas e não está nessa aula. Sem problema. Turma, não vou entrar em muito detalhe sobre colorações, né? Vocês terão futuramente uma aula sobre análise histológica do tecido e certamente essa pessoa irá falar com mais detalhes sobre as colorações. Mas só para introduzir vocês, como que ocorre o processo de coloração de tecido? É tudo reação química, tá? Então, por exemplo, a hematoxilina, ela vai ter uma afinidade basófila, enquanto que a eosina, né, é tudo uma questão de afinidade, uma questão de reação química. Então, se ela é uma substância, né, uma substância química, ela é básica, ela vai reagir com uma substância ácida, ela vai curar o que é ácido. Enquanto que a eosina, ela é ácida, ela vai curar o que é básica. Então, nesse momento é importante a gente lembrar dos conceitos, né, lá dos processos celulares, o que compõe a minha célula. Vocês lembram, né? Então, nós temos aqui os tecidos, então, serão curados com hematoxilina, por sua natureza básica, a hematoxilina vai curar o ácido nucleico no núcleo. Então, eu vou visualizar os núcleos em azul púrpura, que é a hematoxilina. Enquanto que a eosina, por ter um corante de natureza ácida, ela vai curar os componentes básicos predominantes no citoplasma da célula. Essa fotinha aqui. Aqui eu tenho várias fotos que eu roubei não, né? Peguei emprestado. O professor Douglas muito gentilmente cedeu, emprestou para mim, uma foto muito linda. Então, aqui eu tenho várias estruturas diferentes curadas com hematoxilina e eosina. E é claro, cada tecido tem as suas características, né? De tecido, epitélio, endotélio, tecido conjuntivo, tecido muscular, é o que dá essas carinhas, e também essa consistência de cor, o quanto cada um desses tecidos vai ser impregnado por esses corantes, é o quanto esses tecidos têm de substâncias ácidas ou básicas, ou seja, tanto de núcleos, né? Olha só, a relação núcleo-citoplasma que a gente vê em cada um desses tecidos. É fantástico, não é? É um universo lindo, maravilhoso. E eu penso que se vocês estão aqui nesse curso é que vocês já estão encantados com esse universo, né? Nós falamos agora da coloração HE, hematoxilina, eosina, que é uma coloração básica, uma coloração carro-chefe, é uma coloração mamão com açúcar. Todos os laboratórios fazem para todos os tecidos. A gente começa com esse tipo de corante. Porém, existem alguns tecidos que possuem algumas necessidades
especiais, ou seja, algumas características especiais. Portanto, eu preciso fazer outras colorações específicas, a gente chama, né? Então, por exemplo, o tricômio de maçom, elas coram fibras elásticas, sobram também o colágeno, tem outras, tá? Eu só estou dando alguns exemplos, conforme combinamos, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não é o propósito da aula de hoje. Estamos falando sobre os processos histológicos. O ácido periódico de Schiff, o mais conhecido como PAS, ele cora fungo. Então, o médico, quando ele faz a coleta do tecido, ele já tem alguma suspeita. Ele já tem algum possível diagnóstico, mas ele quer confirmar, não é mesmo? Então, ele já pede algum desses exames. Existem também uma rotina do laboratório. Por exemplo, toda biópsia de estômago, toda biópsia que vem da gastro, é feita a coloração de rinça para a pesquisa do H. pylori, ou seja, é um micro-organismo que tem afinidade, né, que é corado por esse corante em específico. E assim por diante. Então, nos laboratórios possuem essas rotinas já estabelecidas para cada tipo de tecido, ok? Mas também tem a solicitação pelo médico. Olha, eu quero confirmar se o paciente está com alguma infecção por algum tipo de bacilo. Vou fazer algumas colorações específicas. Ok? Então, para mostrar para vocês que vocês vão enxergar, vão ver, né, ao microscópio, diferentes tecidos com diferentes cores. O que significa isso? São diferentes tecidos que possuem diferentes características de núcleo, citoplasma, que eu preciso de corantes específicos para cada um deles, tá? E também, conforme comentamos lá no comecinho, algumas outras análises específicas, né? Como, por exemplo, imunohistoquímica, imunofluorescência. Eu sigo com todo esse mesmo processo do tecido, ou seja, todo o preparo do tecido para obtenção da lâmina. Eu tendo a lâmina em mãos, eu faço uma coloração específica, uma reação específica, por exemplo, nessa foto, uma imunofluorescência. Aqui eu tenho células fibroblásticas, né? Imunofluorescência a gente utiliza marcadores específicos, utiliza anticorpos específicos, utiliza um microscópio diferente daquele microscópio óptico, né? Mas ele tem como objetivo caracterizar o tipo de célula. Então, eu estou utilizando marcadores específicos. Então, existem diversas aplicações, né? Eu tenho outras fotinhas aqui, por exemplo, Trypanosoma cruzi. Então, são materiais que eu tenho dificuldade de visualizar por HE. Então, existem algumas técnicas mais específicas, mais refinadas, né, para que possa fazer o diagnóstico. Então, veja que linda essa estrutura do glomérulo, para quem ainda não chegou lá na aula de fisiologia, fisiopatologia. Então, glomérulo, então, componentes estruturais, né, do rim, componente de filtração do sangue. Lá dentro nós temos as células específicas responsáveis pela filtração do sangue. Então, esse glomérulo está presente dentro do rim. E, por fim, depois de eu fazer todo esse processamento, ou seja, né, a obtenção da lâmina corada para encaminhar para o médico, eu vou rotular aquela lâmina, eu vou identificar cada laboratório com seus protocolos, né, com seu sistema, e vou, então, encaminhar essa lâmina para a checagem, ou seja, análise microscópica, pelo um profissional especializado, né? Então, no caso de peças, as biopsias, são médicos patologistas, né? Com especialização em patologia clínica, para fazer análise e emissão desses exames. Ok? E, então, vou fechar essa apresentação resumindo. O exame anatomopatológico, ele desempenha um papel fundamental na prática médica, fornecendo informações essenciais para o diagnóstico preciso, tratamento adequado e prognóstico de uma variedade de doenças e condições médicas. Então, veja a importância,
né, de realizar todo esse processo dentro de todas as suas regulamentações, fazendo todo um acompanhamento do controle de qualidade, seguindo todo o POP, né, procedimento operacional padrão. Eu tenho que respeitar o tempo, eu tenho que respeitar todos esses detalhes que eu mostrei aqui para vocês em todo o processamento do tecido. Eu tenho aqui algumas sugestões de referências bibliográficas, caso tenham interesse em se aprofundar mais sobre, né? Na próxima aula, o professor Douglas vai falar mais sobre a nossa área de histologia, né, anátomo-patológico. E para encerrar, então, eu gostaria de deixar um muito obrigada, muito carinhoso, né, um agradecimento especial para toda a equipe da Liga Acadêmica de Pesquisa e Histotecnologia e Patologia. Agradecer a todos os professores, conselheiros que nos apoiam, que estão sempre dando ideias, estão disponíveis para a gente fazer a troca de figurinha. Um agradecimento especial ao presidente da Sociedade Brasileira de Histotecnologia, que é o Joaquim Soares de Almeida, meu parceiro aí de jornada, aprendo muito com ele, uma pessoa incrível que vocês certamente vão conhecer. Um agradecimento especial à minha amiga, colaboradora Rosângela de Souza, ela é especialista em anatomia patológica, espero que vocês a conheçam também. Ela me disponibilizou material para essa apresentação. Meu agradecimento especial ao meu parceiro, amigo de jornada, tanto na FMU quanto na Unifesp, né, o nosso coordenador-geral da Liga, professor Douglas Melo Martins, e agradecimento ao Departamento de Patologia, toda a nossa chefia por apoiar a nossa liga, abrir as portas, né, para as visitas técnicas que serão realizadas pelos alunos, com ideias, com projetos novos. Então, temos muito aí, estamos apenas começando, né, Douglas? Eu encerro aqui a minha apresentação deixando aqui meus contatos, caso precisem. Muito obrigada. Obrigado, professora Priscila. Uma excelente aula. Tá? Acho que vai ajudar bastante os alunos, os interessados a gente entender e se aprofundar um pouco mais nessa parte de histologia, histotecnologia, patologia, que a gente que é biomédico, a gente fica muito dentro das análises clínicas, né? E esquece que tem um campo aí vasto de áreas, e a histotecnologia é uma dessas, e a gente pode atuar aí dentro de toda a área, tá? Salvo a parte de diagnóstico, mas a gente tem uma importante função, tá? Não só o biomédico, como outros profissionais, que é justamente colaborar para esse diagnóstico do paciente. Então, a sua aula magnífica serviu para a gente ter mais anseio, né, para essa área, conhecer mais essa área. E aí, a próxima palestra, né, a gente fala um pouquinho da parte da atuação profissional, o que diz respeito à legislação, e aí vai fechar o nosso ciclo, né? E aí vocês vão conseguir entender qual é a complexidade de cada profissional para atuar dentro dessa área, que se torna mais uma opção de jornada de trabalho, tá? Para quem não quer análises clínicas, não quer a estética, então tem mais uma opção aí para vocês, que é a área de anatomia patológica, que demanda, sim, de profissionais, porque a gente não tem ainda a quantidade de profissionais especializados para trabalhar nessa área, então é uma área que depois eu vou apresentar para vocês, que tem aí a necessidade dentro do mercado de trabalho, tem aí um retorno financeiro até que interessante, se a gente comparar com análises clínicas, tá? Até com retorno financeiro melhor, né? Porque ninguém vive só de amor, de paixão, as contas precisam ser pagas, então eu acredito que é mais uma opção aí para a gente estar colocando no nosso leque, dentro do nosso currículo. Muito obrigado, professora Priscila, tá? Uma excelente aula.
Eu que agradeço mais uma vez o convite. Espero que os alunos tenham gostado também. Fico à disposição, caso tenham alguma dúvida, algum comentário. Se tiver alguma dúvida, o pessoal pode mandar aqui no chat, que aí a gente já vai respondendo as dúvidas. O formulário de presença, a gente já vai disponibilizar o link aqui para vocês, ele vai ficar disponível por um tempo, tá? Até os 15 minutos do fim da nossa transmissão, e aí depois esse formulário, ele se fecha, tá bom? É importante preencher todos os campos corretamente para que vocês consigam receber aí o certificado de vocês com o nome de vocês listado certinho, tá? Caso a gente receba errado, pode dar um certo trabalho para a gente venha corrigir isso, então demora um pouco mais, tá? Além desses 15 dias. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat se tem alguma pergunta. Pessoal parabenizando. Ó, a lista já está aqui disponível no site para vocês, turminha. Então, só entrar no link e preencher, por gentileza. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta assim, mais pessoal para a professora Priscila. A gente está junto aqui nesse caminho na anatomia patológica desde o início, né, que a gente entrou junto aqui na Unifesp. E aí eu queria saber, Pri, qual que é a sua visão como profissional de estar atuando nessa área e aí qual que é a expectativa que você tem dentro dessa área profissional para as pessoas que estão se formando? Olha, Douglas, foi um grande aprendizado, né? Quando eu entrei na patologia, eu tinha um conhecimento prévio, mas assim, de muito superficial de todo esse processamento, porque eu já vinha da pesquisa, eu realizei iniciação científica, pós-graduação, então eu tive contato com as técnicas, né? Então, dentro do departamento, eu pude visualizar com mais detalhes, com um olhar mais criterioso, né? Um olhar mais cuidadoso, porque já não é mais pesquisa, a gente trabalhando com rotina, com diagnóstico de paciente, então é uma responsabilidade muito grande. Então, isso se tornou assim um desafio pessoal muito bom, no sentido assim, eu quero participar, eu vou, né, fazer parte da equipe. Então nós trabalhamos ali num laboratório, nós estamos em 6 só na área técnica, com mais 3 na área de macroscopia. Então a comunicação interprofissional com diferentes profissionais nos diferentes setores é muito importante, no sentido de alinhamento do que tem que ser feito, do que aconteceu. Por exemplo, se houver qualquer intercorrência, precisa ser comunicado a todos, né? Então, isso é muito legal, porque é muito rico, muito produtivo. E as novas perspectivas que dentro da Unifesp, nós estamos falando de uma instituição que ela é federal, então existem algumas implementações que ainda precisam acontecer, algumas melhorias, no sentido de modernizar equipamento, no sentido de ter um processo mais rápido, né, mais moderno. Então, as expectativas nossas dentro da Unifesp, implementar o sistema de controle de qualidade, que existe, mas ainda está muito aquém do que deve acontecer, para que a gente consiga, por exemplo, receber uma certificação. Então, estamos trabalhando nesse sentido, né, Douglas? Não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Respondeu sim. É justamente isso, a gente está caminhando aqui, a gente tem caminhado junto, apesar que em diferentes áreas aqui dentro, né? Mas sempre uma área acaba afetando o serviço da outra, né? Então a gente acaba
tendo que trabalhar em extrema sincronia, né, para que no final o serviço aconteça aí da forma mais adequada, com todo esse controle. Mas é uma área, assim, que para mim também, da mesma forma que para a professora Priscila, foi mais nova, da gente estar entrando. Eu nunca tinha trabalhado em anatomia patológica, sempre com controle de qualidade, imunomatologia, análises clínicas. Então, foi uma queda de paraquedas, vamos dizer assim, interessante até. Tenho me encontrado. Acho que é uma das vantagens do profissional biomédico, assim como outros profissionais, tá? É essa multiprofissionalidade que a gente tem, tá? Essa capacidade de podermos atuar em diferentes áreas, hora que, mesmo na patologia, eu conseguir atuar dentro do controle de qualidade, ou ali em outra área que, por exemplo, uma citologia, ou então, quero trabalhar em hospital, posso trabalhar em hospital, quero trabalhar na indústria farmacêutica, posso me direcionar para trabalhar na indústria farmacêutica. Então, a biomedicina permite que a gente faça, né, essa brincadeira de migrar entre as diferentes áreas, e acredito por isso que a gente também é apaixonado por essa profissão, justamente por isso. Exato. Eu gostei da sua expressão cair de paraquedas, né? Nós realmente, já que estamos falando disso, nós não escolhemos ir para a anatomia patológica. Nós dois prestamos concurso para áreas diferentes, mas onde a vaga foi disponibilizada foi na anatomia patológica. E eu, aproveitando falar sobre isso, que eu falo sempre para os alunos experimentarem, estarem abertos a novas áreas. Porque, às vezes, a área que eu almejo, que eu gostaria de atuar, de trabalhar, ainda não chegou a minha vez, né? A vaga ainda não está disponível. E, de repente, as portas se abrem muito próximo da gente e a gente se nega. Então, eu sempre brinco com meus alunos, olha, estejam abertos para conhecer outras áreas, porque às vezes a gente se identifica. E o mais importante, estando nessas áreas, a gente faz o networking, conhece outros profissionais. Nesses laboratórios, a gente conhece, na maioria das vezes, tem duas profissões, né? Como nós somos professores e trabalhamos na anatomia patológica, e dentro da anatomia patológica, os colegas trabalham em outros laboratórios privados, e de repente não, certamente uma hora tem uma oportunidade, e só é lembrado quem é visto. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para os alunos, para encerrar a minha fala. Experimentem e aproveitem as oportunidades. Obrigado, Priscila. Então, encerramos por aqui, tá? Agradeço a presença de vocês que estiveram com a gente aqui no ao vivo. Esperamos vocês também, né, no nosso segundo dia, né, que seria o primeiro, que vai ser na próxima segunda-feira. A gente vai disponibilizar o link lá no Instagram da Liga, então fiquem de olho, vai ter publicação, vai ter story, tá? E aí acaba ajudando vocês também com as horinhas complementares. E aí, nossa intenção é trazer vocês para cá, para vocês conhecerem. Eu estou aqui no departamento de patologia, então no fundo aqui é a nossa área de macroscopia, e aí a gente quer apresentar esse mundo que a gente está inserido, para vocês também conhecerem e se inserirem, quem sabe aí seguirem carreira também, tá? Se for do interesse de vocês. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço mais uma vez a professora Priscila pela disponibilidade, pelo nosso companheirismo aqui, né, ter aceitado esse desafio da Liga Acadêmica, e a gente segue aí com vários desafios pela frente. Tá? Obrigado, Pri. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Pessoal. Boa noite a todos.